Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. E hoje nós vamos falar sobre um assunto interessantíssimo que costuma dar problemas não só nas provas de concursos públicos, como na vida, né, gente? Como no dia a dia, que é a concordância. Nós vamos falar sobre dois tipos de concordância, especificamente, que há em língua portuguesa, que é a concordância nominal, e também falaremos sobre a concordância verbal. Gente, eu já vou adiantar que a concordância nominal ela é muito fácil, né? E a gente praticamente não costuma errar, porque as regras de concordância nominal elas são muito poucas. Já a concordância verbal, ela dá um pouquinho mais de trabalho, porque, embora haja uma teoria principal, nós temos muitos casos específicos. Então, os casos específicos costumam ser um pouquinho maçantes. Mas eu vou selecionar os principais casos para que a gente conheça aqui os casos que são mais cobrados nas provas de concursos públicos, tá bom? Vamos lá, então? Vamos falar sobre a concordância nominal. Então, a gente vai falar primeiramente sobre a concordância nominal, por ser menor e por ser mais simples. E, em seguida, nós passaremos à concordância verbal. Venham comigo, venham comigo, venham comigo. Pessoal, quando nós falamos em concordância nominal, nós estamos falando na concordância entre nomes. E quais são os nomes lá das classes gramaticais? Bom, o principal é o substantivo. Eu já apresentei para vocês o nosso sistema solar. Nós temos o substantivo como núcleo do sintagma, né, como núcleo da expressão, e temos as demais classes que vão circular esse substantivo. E quais são essas classes? O artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome. Pessoal, todas essas classes aqui são classes variáveis, porque a gente tem as classes que são invariáveis. Quais são elas? Interjeição, preposição, conjunção e advérbio. Essas classes elas não vão variar, mas as demais classes elas vão variar. Então, obviamente, quando um numeral, um artigo, um adjetivo e um pronome estiverem se referindo ao substantivo, eles vão se flexionar, e aí nesse caso a gente está falando em flexão de número, né, que é a concordância, eles vão se flexionar para concordar com quem? Com o substantivo. Então, sei lá, se for meninos, os meninos, inteligentes, os meninos inteligentes. Se for pronomes, né? Certos meninos, muitos meninos, porque vai concordar. E numeral, dois meninos, segundos meninos, e assim por diante. Então, quando as classes nominais variáveis estiverem se referindo ao substantivo, certamente nós vamos ter ali uma flexão. Tá? Agora, as classes invariáveis não vão se flexionar. Quais são elas? Preposição, conjunção, interjeição e advérbio. Observem aqui esse exemplo comigo. Bastantes mulheres estavam bastante cansadas. Bastantes mulheres estavam bastante cansadas. Por que que aqui ele se flexiona e por que que aqui ele não se flexiona? Gente, nós temos lá, né, o outro sintagma que é o verbo. Aí nós temos, quem é que se refere ao verbo? Advérbio. E o advérbio se refere a quem mais? Ao verbo, ao adjetivo e a ele mesmo. Eu acabei de falar para vocês que o advérbio é uma classe invariável. Então, reparem aqui. Bastantes mulheres. A quem que esse bastante está se referindo? Não é a mulheres? Mulheres não é um substantivo? Logo, esse bastante vai ser alguma dessas classes aqui. No caso, um pronome. E ele vai, sim, se flexionar. Já nesse contexto aqui, bastante está se referindo a cansadas, e cansadas é um adjetivo. Se cansadas é um adjetivo, quem é que se refere a adjetivo? O advérbio. E a gente acabou de ver que o advérbio é uma classe invariável. Por esse motivo, não vai se flexionar. Ou seja, na concordância nominal, as classes variáveis elas vão se flexionar para concordar com quem? Com o substantivo, ou com o pronome, com o tema que elas se referem. Já se as classes forem invariáveis, elas não vão se flexionar, como acontece, por exemplo, ali com o advérbio. Tranquilos? Tranquilos, então? Bom, essa parte aqui nós terminamos, essa parte de concordância nominal. Concordância nominal é muito fácil, gente, costuma nem cair, justamente porque no dia a dia a gente não tende a errar. Já que a regra ela é muito simples, ela é muito básica. Venham comigo, venham comigo. Nós vamos falar agora sobre o segundo tipo de concordância,
que é a concordância verbal. Agora sim, agora eu preciso da máxima atenção de vocês, e aí eu vou passar neste primeiro momento a regra geral dessas concordâncias, os tipos de concordância, e em seguida a gente vai para os casos específicos, tá? Que aí que são que é um pouquinho mais maçante, mas a gente vai tirar de letra. Vamos lá. Pessoal, quando eu falo em concordância, concordância verbal, eu estou falando em relação de harmonia. Relação de harmonia entre quem, Ricardo? Entre o verbo, não é? Porque não é concordância verbal, entre o verbo e entre o sujeito da oração. Então, a concordância verbal é a relação de harmonia entre o verbo e entre o sujeito desta oração. Nós temos aí 3 tipos de concordância verbal. 3 tipos. A gente tem uma concordância que a gente chama de concordância por atração. Temos uma que chamamos de concordância gramatical e temos uma que é proibida, tá? Mas artistas a utilizam, que é a concordância siléptica ou ideológica. Nós vamos, nesse primeiro momento, trabalhar esses 3 tipos de concordância e aí sim, depois a gente volta falando especificamente sobre os casos particulares, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, então, em regra, o verbo concorda com quem? Com o sujeito da oração. Mas você vai falar assim, cara, tá, então assim, Maria saiu, beleza. Se for eles, eles saíram, beleza. O verbo concordando aqui com o sujeito. Mas e se for um sujeito extenso, Ricardo? Como é que vai fazer? Ele vai concordar com quem nesse sujeito? Gente, vamos lá. A primeira concordância que eu tenho para te apresentar é a tal da concordância gramatical. O que é essa concordância? Essa concordância é aquela em que o verbo concordará com o núcleo do sujeito. Aí você fala assim, tá, o que é o núcleo? É a palavra mais importante? Gente, nós tínhamos visto o seguinte, nós tínhamos visto que, e aí você pode anotar isso novamente, núcleo do sujeito é um substantivo ou qualquer palavra substantivada que não esteja preposicionada. Núcleo do sujeito é um substantivo ou qualquer palavra preposicionada, substantivada que não estejam preposicionados. Reparem aqui. A maioria dos alunos passa. Quem é o sujeito? O sujeito é o que vem antes do verbo aí. A maioria dos alunos. Tá bom, mas com quem que ele vai concordar ali? Essa concordância gramatical, por essa concordância, ele tem que concordar com maioria. Porque alunos está preposicionado, Então, na concordância gramatical, a gente concorda com o núcleo. Quem é o núcleo aqui? Maioria. Então, a maioria passa. A maioria dos alunos passa. A maioria dos alunos passou. A maioria dos alunos passará. Esta concordância, a concordância gramatical, para a gente é a mais indicada. Por quê? Porque ali eu costumo chamar até de concordância 5 estrelas, porque a chance de você errar é muito pequena, já que o verbo, em regra, concorda com quem? Com o núcleo do sujeito. Então, o que é a concordância gramatical? É aquela em que o verbo concorda com o núcleo do sujeito. O que é núcleo do sujeito? Substantivo ou palavra substantivada e não preposicionados. Beleza? Beleza? Entenderam? Vamos então agora para o outro tipo de concordância, que é a concordância por atração. A concordância por atração, como o próprio nome já fala, ela vai concordar com o termo que esteja próximo a ela, ao verbo, né? Então, nesse exemplo aqui você tem, a maioria dos alunos passam. Então, a concordância gramatical por atração é aquela em que o verbo concorda com o termo mais próximo. Reparem aqui, a maioria dos alunos passam. Quem é o sujeito? A maioria dos alunos. Logo, se concordasse com a maioria, ela seria uma concordância gramatical, tá? Mas ela pode concordar com o termo mais próximo? Pode. Daqui a pouquinho eu vou te dizer por quê. Pode concordar sim. Se ela concorda com o termo mais próximo, a gente diz que aqui há uma concordância por atração. Agora, atenção, atenção. Para haver a concordância por atração, é preciso que haja coerência. Por exemplo, ó, o lixo dos condomínios pegaram fogo. Repare, quem que é o sujeito? O lixo dos condomínios. Quem é o núcleo? Lixo, porque condomínio está preposicionado. Então seria o correto. O lixo dos condomínios pegou, né? Pegou, porque nós faríamos uma concordância gramatical.
Ah, Ricardo, mas e se eu dissesse, o lixo dos condomínios pegaram fogo? Você vai ver que não tem coerência, não tem lógica esse negócio. Como assim os condomínios pegaram fogo? Quem pegou fogo foi o lixo. Então, neste caso, essa concordância ela é proibida. Proibida a concordância por atração. Quer ver outro? O nível dos rios subiram. Gente, o que sobe não é o rio, o que sobe é o nível. Então, aqui em o nível dos rios subiram, você teria que ter não uma concordância por atração. Você teria que ter uma concordância gramatical. O nível dos rios subiu. Você fala assim, Ricardo, tá bom. Quando é que eu vou saber, então, se tem lógica, se não tem, se concorda, se não concorda? Observem aqui comigo, ó. Atenção máxima isso aqui, atenção máxima isso aqui. A concordância por atração costuma acontecer quando o núcleo, gente, do sujeito for partitivo. Igual parcela, maioria, mais de, cerca de, uma parte de. Então, você tem aqui grande parte, você tem aqui um núcleo partitivo. Se você tem um núcleo partitivo, né, que a gente chama de maioria, parcela, uma porção, é facultada a você a atração. Então, você pode concordar tanto com o núcleo, que vai ser a concordância gramatical, quanto o termo mais próximo, que vai ser a concordância por atração. Então, a concordância por atração ela pode acontecer, mas não é em todos os casos. Por isso que a gente indica muito a concordância gramatical, porque ela é a concordância 5 estrelas. Ela é a que raramente vai nos dar algum tipo de erro. E aí, por fim, então logo, por exemplo, a maioria dos alunos, pode ser a maioria dos alunos passa, se ele concorda com o núcleo. Mas pode ser a maioria dos alunos passam, se ele concorda com alunos, já que o núcleo é partitivo, não é isso? Já que o núcleo é partitivo. Outro, 80% do eleitorado votou ou votaram. Quem que é o sujeito aqui? 80% do eleitorado. Uai, quem é o núcleo desse sujeito? Gente, quem não está preposicionado aqui? Apenas 80%. Então, 80% é o núcleo desse sujeito. Logo, se 80% é o núcleo desse sujeito, como é que seria? 80% do eleitorado votaram. Mas, 80% não é a porcentagem? Pois bem, porcentagem, assim como os núcleos partitivos, também faculta a você a opção de colocar o verbo tanto para concordar com o núcleo quanto com o termo mais próximo. Logo, poderia ser 80% do eleitorado votaram. E aí votaram, ele está concordando com quem? Com 80%. Mas também poderia ser 80% do eleitorado votou. Por quê? Porque ele estaria concordando com quem? Com eleitorado. Então, aqui, nesse caso, você tem a tal da concordância por atração. Na concordância por atração, nós vamos ter o verbo vai concordar com o termo que está mais próximo. Tranquilos? E, por fim, para finalizar essa parte aí, a gente ir para os casos específicos, nós temos a tal da concordância siléptica. O que é uma concordância siléptica, ou ideológica, ou por atração? É aquela em que o verbo vai concordar não com o que está escrito, mas vai concordar com a ideia. Por exemplo, se eu disser assim, ó, eu chego ao fórum e digo, Vossa Excelência está atarefada, se for mulher. E Vossa Excelência está atarefado, se for homem. Só que isso não vai estar escrito, né? Não vai estar escrito se é homem ou se é mulher. Aí eu teria que conhecer a pessoa para poder fazer essa flexão de acordo com o gênero que ela tem. Só nesse caso. Nos outros casos, essa flexão ela não vai acontecer, tá? Então ela não vai acontecer. Essa concordância por siléptica, ela é proibida em língua portuguesa. Inútil, a gente somos inútil. Ó, não é a gente somos, é a gente é. Só que esse somos foi usado com um propósito. Geralmente isso aqui é recurso estilístico. Muito recurso estilístico. Por exemplo, a multidão invadiram o palácio. Você está vendo que ele não está concordando com a multidão, mas está. Ah, mas não está, mas está. Por que que não está? Porque multidão é um termo singular, então não pode ser invadiram, tem que ser o quê? Invadiram.
invadiu o palácio, invadiu o palácio. Aí você fala assim, cara, não poderia ser invadiram, porque passa a ideia de muita gente. O que eu acabei de dizer? Que a concordância siléptica é aquela em que concorda realmente com a ideia, mas ela não é permitida em língua portuguesa. Não é permitida. Então, se você tiver que estudar mesmo, estude estas duas aqui, ó, a gramatical e a por atração, e principalmente a concordância gramatical. Beleza? Gente, então agora nós vamos passar a ver os casos específicos. Venham comigo. Agora há pouco nós falamos sobre os casos, né, a regra geral da concordância. Bom seria se parasse ali a matéria. Infelizmente, nós temos alguns casos, na verdade, nós temos muitos casos específicos, nós temos aí mais de 20. Mas eu selecionei os principais, os que mais são cobrados, os que mais caem, os que mais dão problemas no dia a dia. Então, assim, ainda assim, desses que eu selecionei, nós temos alguns que são muito mais importantes, e aí eu vou fazer a marcação no momento em que chegarmos a eles, tá? Então, eu vou falar sobre vários casos, os mais importantes eu vou pedir para que vocês marquem. Então, vamos começar aqui. Bom, o primeiro caso de concordância, né, de caso específico, é quando o sujeito ele é um pronome de tratamento. Gente, por uma questão de tradição, os pronomes de tratamento vão ser sempre empregados na terceira pessoa, e seja do singular ou do plural. Isso, na verdade, você vê na matéria de redação oficial. Então, por exemplo, ó, Vossa Alteza pediu, né? E não pedistes, porque se a gente fosse concordar com o vosso aqui, seria pedistes no passado. Mas vós, segunda pessoa do plural, no caso aqui, a gente vai concordar com a terceira pessoa do singular ou do plural. Então, Vossa Alteza pediu silêncio e Vossas Altezas pediram silêncio. Então, quando for um pronome de tratamento, Vossa Senhoria está, você é. Quando for um pronome de tratamento, o verbo ele fica na terceira pessoa do singular ou do plural, tá bom? Segundo caso, quando o sujeito ele for formado, gente, por substantivos plurais, ou seja, que só existem no plural, ele vai ficar, em regra, no singular, a não ser que um artigo acompanhe. Então, por exemplo, ó, Estados Unidos é uma nação forte. Estados Unidos é uma nação forte. Ó, óculos é indicado para quem tem problema de visão. Agora, se eu coloco o artigo antes, então, os Estados Unidos, aí passa a se flexionar o verbo. Então, os Estados Unidos são uma nação forte. Como eu posso dizer? Os óculos são bonitos, independentemente da quantidade, né? Os óculos. Por quê? Porque ele é um sujeito plural, ele é um substantivo plural. Então, Estados Unidos é, mas se eu colocar o artigo, os Estados Unidos são, tá? Esse é o segundo caso de sujeito. Vamos lá, segundo caso específico. Terceiro caso específico, pessoal, é quando nós tivermos essas expressões, mais de um, cerca de, menos de. Quando você tiver esse tipo de expressão, o verbo vai concordar com o numeral. Então, por exemplo, ó, mais de um aluno compareceu. Então, compareceu concorda com um aluno. Mais de 2 alunos compareceram. Então, compareceram concorda com 2. É interessante porque geralmente costuma dar problema aqui, porque o aluno ele pensa assim, bom, mais de um aluno. Aí, se é mais de um, né, indica plural. Mas, infelizmente, essa concordância não é possível. A concordância ela tem que ser feita com o numeral. Então, mais de um aluno, se é um aluno compareceu, ou mais de 5, né, 5 alunos compareceram, tá? Então, quando houver essas expressões mais de um, cerca de, menos de, o verbo vai concordar com o numeral. Próximo caso aí de concordância, próximo caso específico. Agora, este aqui, atenção. Atenção, porque este aqui é um dos que mais cai. Este aqui, pelo amor de Deus, atenção. Até agora eu estou falando de casos específicos, mas nada assim muito importante. Requer atenção,
né? Requer compreensão, requer entendimento e assimilação, mas nada muito recorrente. Agora, estes aqui não. Estes aqui são os principais que caem na concordância, que são os verbos impessoais. O que são os verbos impessoais, amigos? São aqueles que não possuem pessoa, ou seja, são aqueles que não possuem sujeito. E aí a gente viu lá nas orações sem sujeito, que quais são eles? Verbo haver, como sinônimo de existir. Vimos que nós temos o verbo haver e o verbo fazer indicando o tempo decorrido. E vimos que nós temos os verbos indicando fenômenos da natureza. Quando nós tivermos esses casos, o verbo vai ficar obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Obrigatoriamente na terceira pessoa do singular, por mais estranho que pareça. Por exemplo, eu até brinco, eu falo, gente, às vezes eu estou dando aula ou falando, dá vontade de falar bem assim, ó, pessoal, é porque haviam problemas, haviam. Aí me vem a cabeça na hora, assim, opa, esse verbo haver está como sinônimo de existir, de existiam problemas. Então esse verbo ele é impessoal, logo tem que ficar na terceira pessoa do singular. Logo, havia problemas. Ah, Ricardo, mas e se eu troco pelo verbo existir? Aí é diferente. O verbo existir, ele não está aqui, gente. Então, o verbo existir, ele não é um verbo impessoal. Ele é um verbo que deve, sim, se flexionar. Então, logo, existiam problemas. Agora, haver não, havia problemas. Vamos lá? Notem aqui, reparem aqui, ó. Havia 50 pessoas na sala. Havia 50 pessoas. Por quê? Porque aqui está como sinônimo de existir. E aí o sujeito, ou melhor, não há sujeito, você só tem o objeto direto que é 50 pessoas. Faz 2 anos que não bebo coca. Olha aqui, o verbo fazer indicando o tempo decorrido. Então não pode ser fazem 2 anos. Tem que ser o quê? Faz 2 anos que não bebo coca. Por fim, choveu ontem à noite. Esse aqui é tranquilo, né? Porque esse aqui ninguém vai falar assim, choveram ontem à noite. Ninguém vai falar. Ah, Ricardo, mas se for assim, ó, choveu 500 mil na minha conta. Bom, aí nesse caso, esse verbo aí está sendo empregado com sentido figurado. Aí, quando eles são empregados com sentidos figurados, aí eles se flexionam. Por exemplo, choveram 500 mil na minha conta. Mas quando eles estiverem sendo empregados com sentido geral de sinônimo de fenômeno da natureza, eles serão verbos impessoais e não irão se flexionar. Mas os mais importantes mesmo são esses aqui, ó, o verbo haver e o verbo fazer, indicando existência e indicando tempo decorrido. Nesses casos, nunca esse verbo se flexiona. Nunca. Esses verbos, né, se flexionam. Agora, atenção. Quando na locução verbal, vocês sabem, né, gente, o que é locução verbal? Nós falamos lá na aula de verbo. É quando eu tenho 2 verbos que funcionam como um, em que o primeiro aqui é o verbo auxiliar, responsável pela concordância, e o segundo é o verbo principal, responsável pela regência. Então, quando eu tenho essa estrutura, quando eu tenho uma locução verbal, o primeiro verbo, que é responsável pela concordância, ele vai ficar no singular se o verbo principal ele for um verbo impessoal. Então, aqui, por exemplo, eu jamais poderia dizer devem haver 50 pessoas aqui. Eu teria que dizer o quê? Deve haver 50 pessoas aqui. Quando na locução verbal o verbo principal for um verbo impessoal, absolutamente toda a locução será impessoalizada. Por exemplo, deve haver problemas e não devem haver problemas. Agora, e se o verbo principal for um verbo que não é impessoal, como por exemplo o verbo existir, aí tem que se flexionar. Aí tem que ser assim, ó, devem existir problemas. Mas se for o verbo haver, não tem. Por exemplo, deve fazer 10 anos e nada de devem fazer 10 anos, porque nesse caso aí o verbo fazer é um verbo impessoal por indicar tempo decorrido. Prestem atenção nesses casos, principalmente nesse, porque é um caso que cai muito e que no dia a dia a gente deixa passar. A gente fala assim, nossa, se houvessem chances, mas espera aí, se houvessem não, porque aqui é se existisse, né? Então é se houvesse chances, Ah, mas se fosse o verbo existir, aí seria se existissem chances. Somente o verbo haver, né, com esse sentido de existir, é que não vai se flexionar. Beleza? Então, isso é importante. Esse aqui, ó, não é tão assim não, mas tem que saber.
Quando houver verbos como bater, soar e dar na indicação de horas, vai possuir sujeito. E esse verbo ele vai concordar com ele. Por exemplo, ó, bateram 5 horas no relógio. Seria assim, ó, 5 horas bateram no relógio. O sino da igreja soou 8 horas. Quem que é o sujeito agora? O sino da igreja. Então, o sino da igreja sujeito, né, sino, soou 8 horas. Então, quando houver bater, soar ou dar, esses casos aí, indicando horas, vai haver sim sujeito, e aí o verbo tem que se flexionar e concordar com esse sujeito, tá? Outro caso que é importante, não é dos mais, mas é importante, precisa saber, é o verbo ser. Pessoal, o verbo ser, ele é um verbo que quebra um pouco a lógica. A gente tem visto até agora que, em regra, o verbo concorda com o sujeito. É ou não é? Pois bem, com o verbo ser, isso muda um pouquinho. Com o verbo ser, na verdade, a regra é que este verbo concorde com quem? Com o predicativo. Com o verbo ser, a lógica é que esse verbo concorde com o predicativo, exceto, se o sujeito for pessoa. Exceto, se o sujeito for pessoa. Por exemplo, tudo são flores. Tudo é o sujeito. Flores é o predicativo. Tem que concordar. A vida são ilusões. Ó, a vida é o sujeito. Ilusões, predicativo. Concorda com o predicativo. Agora, o menino era esperanças. Era as esperanças. O menino não é pessoa? Então, o verbo aqui vai concordar com o menino, com a pessoa. Tá? Então, em regra, o verbo concorda com o predicativo, ou com um termo que está no plural. Em regra, o verbo concorda com o predicativo ou com o termo que está no plural, exceto se for pessoa. Se for pessoa, o verbo vai concordar com a pessoa. Tá? Dê uma olhada no material, outros casos mais específicos do verbo ser, mas eu tentei aqui fazer um geral, fazer com que você, de fato, entenda melhor essa matéria, né? Essa parte específica que é cheia de regrinha. Beleza? Vamos continuar. Há mais casos específicos. Estamos aqui no 7º ainda. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos continuar, finalizar aqui a concordância com os casos específicos. Eu disse a vocês que selecionei os principais, e olha que são muitos, né? E olha que a gente tem visto muitos casos até agora, mas infelizmente, concordância é esta matéria, tá? É uma matéria que tem uma regra geral, mas há muitos casos específicos e eu estou pontuando os mais importantes. Eu pontuei agora agora há pouco, o caso dos verbos impessoais, que caem muito. Quer ver outro caso que também despenca? É este aqui, ó. A famosa partícula C. A gente vai ver que a partícula C, ela pode ser um monte de coisa em língua portuguesa. A gente vai ter uma aula sobre as funções da partícula C. E entre essas funções, entre mais ou menos umas 10 funções aí, nós temos duas importantes para a concordância. A tal da partícula apassivadora e o índice de indeterminação do sujeito, que vão levar o verbo ou não para o plural. Vocês vão ver daqui a pouquinho. O que é a partícula passivadora? Vamos começar com ela. Então, aqui, o 8º caso é a partícula passivadora. A partícula passivadora, ela vai acontecer quando eu tiver um pronome ser em um verbo transitivo direto. E é óbvio, desde que esse verbo não esteja ali com o sujeito explícito, né? E aí, quando houver a partícula passivadora, o verbo, gente, vai necessariamente concordar com o sujeito. É um caso que costuma dar muito problema no dia a dia. Todo dia eu encontro placas aí, aluga-se casas, vende-se apartamentos, e o erro de concordância ali está gritando. E aquele erro de concordância está diretamente ligado a essa matéria, que é o uso da partícula ser. Presta atenção aqui, presta atenção. Vendem-se casas. Você tem, assim, alguém, por exemplo, eles vendem casas? Você não tem, o sujeito não está aqui, não é? O sujeito não está aqui, então você já vai ficar esperto com isso. Será que esse verbo vender, ele vem com essa partícula ser? Você vai perceber que não, ó. Quem vende, vende algo, né? Ele não vem com essa partícula ser. Essa partícula ser, ela foi colocada em um verbo transitivo direto. Ela foi colocada em um verbo transitivo direto, porque quem vende, vende
algo. Imagine que ela não existisse. Ó, imagine se ela não existisse. Seria assim, ó. Alguém vende casa. Verbo transitivo direto, objeto direto. É ou não? Pois bem. Mas ao colocar essa partícula aqui, olha o que acontece. Olha o que acontece. O que seria objeto direto passa a ser sujeito da oração. Logo, o verbo necessariamente tem que concordar com esse sujeito. Então, o que está escrito aqui em vendem-se casas é o seguinte: casas são vendidas. Aí, em uma, eu tenho a voz passiva sintética, na outra, eu tenho a voz passiva analítica. Então, vendem-se casas, é a mesma coisa de casas são vendidas. Vendem-se casas é a mesma coisa de casas são vendidas. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Contratam-se funcionários. Concorda comigo que não está aqui, né? O sujeito não está aqui explícito. O verbo contratar é um verbo transitivo direto. Pessoal, esse ser, ele vem nesse verbo? Ele vem? Você vai perceber que não. Quem contrata, contrata alguém. Então, esse ser foi ou não foi colocado? Foi. Quando o ser é colocado em um verbo transitivo direto, esse ser é chamado de partícula apassivadora. Aí, aquilo que seria o objeto direto passa a ser o sujeito da oração. Então, quando eu tenho contratam-se funcionários, eu tenho exatamente a seguinte leitura: funcionários são contratados. Em um caso, eu tenho a voz passiva sintética, que é o que vem com a partícula C. No outro caso, eu tenho a voz passiva analítica, que é o que vem com a locução verbal. Observem aqui o outro exemplo. Aluga-se lojas sobre loja. Vamos lá. Quem aluga, aluga algo. E outra, você está vendo que aqui não tem, né, o sujeito claro. Então, quem aluga, aluga algo. Ele é um verbo transitivo direto. O verbo alugar vem com esse ser, você vai ver que não. Você, ó, fulano alugou a casa. Não tem, esse verbo não vem com ser, igual fulano apaixonou-se, fulano queixou-se de tal coisa, arrependeu-se. Existem verbos que são pronominais, que vêm com esse ser, outros não. E aí, o verbo alugar é um desses casos. Esse ser, ele foi colocado, gente. Esse ser foi colocado. Se ele foi colocado, ele é uma partícula apassivadora. Se ele foi colocado, ele é uma partícula apassivadora. E aí, aquilo que seria o objeto direto passa a ser o sujeito da oração. Então, vamos lá? Sujeito composto, loja sobre loja. Então, como é que deveria ser? Alugam-se. Alugam-se loja e sobre loja. Ou seja, loja e sobre loja são alugados. Percebam isso no dia a dia. Reparem o quanto isso dá erro no dia a dia. Você vai ver muito assim, ó, alugam-se quartos, aluga-se quartos, e sendo que o correto é alugam-se quartos. Vende-se apartamentos, sendo que o correto é vendem-se apartamentos. Vende-se peixes e alevinos. Não deveria ser peixes e alevinos. Vende-se, né? Deveria ser o quê? Vendem-se peixes e alevinos. Porque o verbo vender é um verbo transitivo direto. Logo, este ser vai ser uma partícula passivadora. Peixes e alevinos, que seria um objeto direto, passa a ser o sujeito desta oração. Beleza? Então, fiquem atentos, porque cai muito essa matéria aqui. Cai muito na parte de concordância, tá bom? Vamos continuar? Vamos ver aqui um outro C. O outro C que a gente vai ver é o tal do índice de indeterminação do sujeito. Já aqui, pessoal, é diferente. Quando eu tenho índice de indeterminação do sujeito, o próprio nome já fala, eu vou ter um caso de sujeito indeterminado. Quando eu tenho índice de indeterminação do sujeito, eu vou ter um caso de sujeito indeterminado. Então, vamos lá, presta atenção aqui comigo. E quando é que o índice de indeterminação do sujeito vai acontecer, gente? Quando o verbo não for transitivo direto. Isto é, quando ele for um verbo transitivo indireto, quando ele for um verbo intransitivo, quando ele for um verbo predicativo, quando ele tiver qualquer outra regência que não seja transitiva direta, que não seja um verbo transitivo direto. Vejam aqui comigo, Ó, precisa-se de funcionários. Pessoal, quem precisa de alguma coisa. Opa, então esse verbo é um verbo transitivo indireto.
de funcionários é o objeto indireto. Você concorda comigo que esse ser, ele não vem com o verbo precisar? Não vem, gente. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Eu falo assim, ó, João precisa de ajuda. Eu não falo João precisa-se de ajuda. Então, esse ser foi colocado em um verbo transitivo indireto. Logo, ele não é mais partícula passivadora. Esse ser passa a ser o tal do índice de indeterminação do sujeito. E aí, quando houver o índice de indeterminação do sujeito, o verbo ficará sempre na terceira pessoa do singular. É por isso que você tem precisa-se de funcionário, mas você tem contratam-se funcionários, porque ali, embora a estrutura seja muito parecida, em contratam-se o verbo é transitivo direto, então funcionários é partícula, ou o sujeito tem que concordar. Agora, precisa-se de funcionários, o verbo é transitivo indireto, então esse ser é índice de determinação do sujeito e o verbo tem que ficar na terceira pessoa do singular. Olha outro exemplo aqui, ó. Come-se bem na Itália. Pessoal, o verbo comer, quando eu falo eu como maçã, beleza, eu como maçã, você tem um verbo transitivo direto. Certamente o verbo comer é transitivo direto. Mas será que nesse contexto aqui ele é um verbo transitivo direto? Você vai ver que não. Por que não? Uai, porque aqui o verbo comer é um verbo intransitivo, porque esse bem é um adjunto adverbial de modo e na Itália é um adjunto adverbial de lugar. Ah, então se eu tenho, Ricardo, um verbo intransitivo, quer dizer que ele não é transitivo direto. Exatamente. Quer dizer, então, que esse ser que foi colocado no verbo comer é um índice de determinação do sujeito. Exatamente. Quer dizer, então, que o verbo tem que ficar na terceira pessoa do singular. Isso aí. Exatamente. O mesmo acontece aqui, ó. Essa aqui estrutura aqui é muito menos comum, muito. Só me recordo de Machado de Assis, que quando perguntaram para ele se ele era feliz do Rio de Janeiro, ele falou assim, ó, S feliz aqui, S feliz no Rio de Janeiro. Ou seja, o que ele quis dizer? Que alguém é feliz, ele não. Olha, o verbo de ligação, verbo predicativo, o feliz predicativo do sujeito. Reparem que este ser foi colocado nesse verbo, foi colocado, logo ele vai ser chamado de quê? De índice de indeterminação do sujeito, assim como os outros. E todos ficarão na terceira pessoa do singular. Vamos recapitular rapidinho? A partícula ser, entre várias funções, ela pode ser partícula apassivadora e pode ser índice de indeterminação do sujeito. Quando é que ela vai ser partícula apassivadora? Quando o verbo for transitivo direto. E aí, o que seria o objeto direto passa a ser sujeito. E com quem que o verbo tem que concordar? Com o sujeito. Beleza. Caso o verbo não seja transitivo direto e este ser for colocado em outras regências, ou seja, transitivo indireto, intransitivo ou predicativa, aí a coisa muda. Esse ser não vai mais ser partícula passivadora, ele vai ser índice de indeterminação do sujeito e o verbo ficará o quê? Na terceira pessoa do singular. Beleza? Fiquem espertos, porque esses dois casos aqui, o caso 8 e o caso 9, caem muito, tal qual o caso do verbo haver que a gente viu agora há pouco, tá? Vamos seguir. Vamos aqui para o final da matéria. E se o sujeito for composto? Olha o tanto que isso aqui é lindo, Gente, se o sujeito for composto, em regra eu vou concordar, caso o verbo venha depois do sujeito. Olha só, João e Maria saíram, sem problemas. O general os soldados e o general morreram, sem problemas. O sujeito é quem? O soldado e o general. O sujeito é quem? João e Maria saíram. Agora, atentem a essa observação aqui, ó. Se o sujeito composto estiver depois do verbo, o verbo vai poder concordar com o termo mais próximo. Ou seja, em ordem direta, eu só tenho uma forma, que é sair. João e Maria saíram. Eu só tenho essa forma. Se eu inverter, aí eu tenho uma forma diferente. Aí eu digo, saiu João e saiu Maria. Ou eu posso dizer, saíram João e Maria, tanto faz. Aí eu tenho a opção da concordância por atração e tenho a opção também da concordância com os dois núcleos, que é a concordância gramatical. Por exemplo, ó, o general
e os soldados morreram. Só existe essa opção, porque primeiramente você tem um sujeito e o verbo está depois. Vamos inverter isso aí? Morreram os soldados e o general. Ou então, morreu o general e os soldados. Repare que agora o verbo pode concordar com o termo mais próximo. Eu não gosto. Eu sempre, independentemente de vir depois ou antes, eu concordo com os dois. Por exemplo, o general e o soldado morreram e morreram o soldado e o general. Os soldados e o general. Mas isso é estilística, é critério de cada um. As duas formas estão corretas. Então, basta saber que, em ordem direta, com o sujeito oracional, nós temos aí a obrigatoriedade de concordar com os dois. Caso haja inversão, nós temos a faculdade. Você pode concordar com os dois ou pode concordar apenas com o mais próximo deles, independentemente se está no singular ou no plural. Tá bom? Vamos lá. Chegando ao fim aqui. Pessoal, outro caso também muito importante é o tal do sujeito oracional. Só que eu costumo dizer que nem todo mundo consegue enxergar isso aqui, porque não é fácil, gente, não é fácil. Aqui tem que saber análise sintática. Por exemplo, não adianta eu chegar e te falar assim, olha, sujeito oracional, o verbo fica na terceira pessoa, se você não consegue identificar um sujeito oracional. Aí, infelizmente, o erro ele vai acontecer. Mas eu preciso, nesta aula de concordância, te dizer isso, que se o sujeito for uma oração, o verbo da oração principal fica no singular. Exemplo, ó, ainda falta dar os últimos retoques. O que falta? Dar os últimos retoques. Repare que dar os últimos retoques é o sujeito, e é um sujeito oracional. Logo, aqui, ó, o faltar, ele tem que ficar no singular. Às vezes as bancas querem te enganar e colocar assim, ó, ainda faltam dar os últimos retoques. Ainda faltam, não. Ainda falta. Por quê? Porque dar os últimos retoques é o sujeito oracional. E aí esse verbo, ele tem que necessariamente ficar no singular. Outro caso aqui, outro exemplo, ó, com a partícula passivadora e o sujeito oracional. Nota, quem nota, nota algo. Então, verbo transitivo direto. Este ser aqui vai ser o quê? Vai ser partícula apassivadora. E que os problemas são grandes é o sujeito. Mas espera aí, opa, Ricardo, esse sujeito é uma oração. Então, o verbo aqui da oração principal, ele tem que ficar na terceira pessoa do singular. Eu não poderia dizer, notam-se que os problemas são grandes. Eu poderia dizer assim, ó, notam-se os problemas. Ou seja, os problemas são notados. Agora, nesse caso, por quê? Porque eu não tenho sujeito oracional, mas aqui eu tenho. Nota-se que os problemas são grandes. Aí reparem que isso aqui, ó, que os problemas são grandes, é uma oração inteira. Então, nesse caso, esse verbo aqui, ó, da oração principal, ele tem que necessariamente ficar no singular, galera. Beleza, gente? Então, ó, esse caso aqui é um dos casos em que os alunos costumam ter mais dificuldade, mas eu sempre digo, o problema então não está aqui, está na análise sintática, porque você precisa identificar esse sujeito para saber se o verbo vai ou não vai concordar, tá bom? E para fechar a aula, eu coloquei aqui alguns casos, mas isso aqui cai muito pouco, gente. É muito mais para o dia a dia, para eu comentar. Você vai encontrar tudo isso no seu material, né? Assim como outros casos específicos, bem menos importantes, mas eu preciso comentar desse aqui porque a gente usa muito. Olha só, na indicação de horas, sempre concorda com o numeral. Então, são 10 horas, são 8 horas, é 1 hora, são 2h30, né? São 2h30, é 1h30, é meio-dia, é meia-noite. Então, o verbo sempre concorda com o numeral. Na indicação de datas, tanto faz. Eu posso dizer, hoje são 24, ou então pode dizer, hoje é 24. Tanto faz. Hoje são 18 ou hoje é 18. A questão quando eu falo hoje é 18, está implícita aí a palavra dia, né? Hoje é dia 18, mas tanto faz, você pode dizer hoje são 8 ou hoje é 8. Com a ideia dia implícita, se você disser hoje é. Beleza, e o último é indicação de peso, quantidade, distância.
Gente, quando estiver indicando peso ou valor, por exemplo, R$ 50 é muito pouco. Eu não vou dizer que R$ 50 são muito pouco. E geralmente ele vai vir com essas expressões, é muito, é pouco. Então R$ 50 é pouco, é suficiente. Sei lá, distância. Nossa, 100 quilômetros é longe e não 100 quilômetros são longe, tá? Todas as vezes em que vier peso, quantidade, distância, esse verbo ele vai ficar sempre no singular. Então, por exemplo, 50 quilos de carne é muito, e não 50 quilos de carne são muito. Beleza? Pessoal, eu listei aqui para vocês, então, 14 regras das 20 e poucas que a gente tem. Essas aqui são realmente as principais, as que vão cair. E se cair uma ou outra das que estão lá, eu vou deixar com você em relação ao material. Dê uma olhada no material, há poucas mais, mas muito menos importantes, muito mais específicas. Essas aqui é que são o nosso carro-chefe. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, entendido. Nos vemos já já. Beijo grande e até a próxima.